Projeto personalizado, que se preocupa com o andamento e o resultado final da sua obra. O arquiteto é um profissional habilitado, capaz de aliar conhecimento técnico com ética, apresentando o projeto completo, fazendo o gerenciamento necessário para antecipar decisões, encurtando prazos, reduzindo o orçamento e focando sua atenção no que realmente é necessário. Valorize seu bem-estar. Contrate um arquiteto. Uma campanha da radioarquitetura.com.br. Pouca energia para enfrentar os desafios do dia a dia? Sofre com dores, estresse ou insônia? Se isto faz sentido para você, a Eco7 pode te ajudar. Uma boa noite de sono traz inúmeros benefícios para a sua saúde. E nesse quesito, a Eco7 é especialista. Possuímos uma linha de colchões, travesseiros e acessórios que devolvem aquilo que é seu maior patrimônio, a sua saúde. Na hora de escolher um colchão, escolha um Eco7. Acesse o site e saiba mais. eco7.com.br. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio, e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Rádio Arquitetura, 24 horas com você. Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, 13 horas e 50 minutos desta tarde de quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. O tempo anda nublado aqui na Grande Porto Alegre, temperatura nesse instante na região metropolitana em 25 graus e 4 décimos. Começando mais uma edição do programa 10 para as 2 aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e, é claro, com imagens ao vivo pelo Facebook. O programa de hoje falando sobre o projeto, sobre o portal Arquitetura em Rede, desenvolvido pela historiadora Verônica Machado, lá do Rio de Janeiro. Apresentação do programa das minhas queridas amigas arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel, com quem eu vou conversar um pouquinho antes de chamar a nossa convidada aqui. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Gladys. Oi, Alexandre. Oi, Gladys. Tudo bom? Estão me ouvindo bem aí? Super, não precisa berrar. Tá, bom saber. Uma de vocês... Começamos bem o programa, né? Começamos bem esse programa. Aí, quando a gente se prepara para um programa sério, a bonitinha aparece com ela. Meu cajuzinho, não te estressa com ela, tá? Não, me estressa. Não. Tu não pode te incomodar. Tu não pode te incomodar. Eu tenho que contar uma coisa engraçada para vocês. Rapidinho, fala. Bem rapidinho. Esses dias a gente estava no carro e o Henrique fuçando no Spotify, buscando, e aí ele catou lá no meu celular áudios que eu tinha no meu. E daqui a pouco no rádio começou a aparecer um assunto. Não, porque daí pega um papel branco, uma caneta. Voltou. Isso aí é a Daniela. Sim, né? Ela te persegue. Eu só queria dizer Isso é a voz do além. Essa Isso é um sinal que tu devia ter escutado. Ela está gravada, tá, Alexandre? Então, assim, ó, o dia que a gente achar que vale a pena, a gente resgata. Eu vou te dizer que as palavras dela ecoam até hoje na minha mente. Quando alguma coisa dá errado, eu penso, foi porque eu não fiz a mandinga da Daniela. 2020 foi esse fracasso, porque a Daniela botou... O mais louco é que eu pude constatar, de ver de novo,
É a firmeza que ela prova. Não, ela estava... Não, você tem certeza? Está certo. Está certo. Vamos ver Gurias. Gurias, antes de eu chamar aqui a nossa convidada, eu quero mandar um abraço para o Eduardo Becker, arquiteto em Porto Alegre, que está acompanhando aqui a nossa programação, inclusive disse que vai passar aqui o link aí do portal da nossa convidada e também está ouvindo o nosso programa. Uma de vocês duas está com um eco aí. Uma de vocês duas está com, acho que o áudio um pouco alto. Não sei. Como é que a gente testa? Algum de vocês duas está com o som ambiente ligado? O não, som do retorno? Não. Agora melhorou. Agora sou eu. Mas agora sumiu. E também mandar um abraço, meninas, para a arquiteta Suzana Vielitz, que está na audiência, tá? Dizendo que ela está na praia com uma chuvinha mansa, e eu disse para ela, cara, isso é crueldade, né? Acompanhada de boa música e papo cabeça. Então, um grande beijo para nossa queridíssima arquiteta Suzana. Beijão, Suzana. Bom, Dani e Gladys, para a gente não perder tempo, porque o assunto me parece que é um assunto bastante instigante, bastante criativo, com várias possibilidades. Vou colocar aqui na tela principal a convidada desta quinta-feira, a historiadora Verônica Machado, ela que é idealizadora do portal Arquitetura em Rede, e vai nos explicar agora o que é esse portal. Portanto, seja bem-vinda, Verônica Machado, boa tarde. Oi, boa tarde. Verônica, bem-vinda. Boa tarde, Verônica, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, tudo bem com vocês também? Tudo certinho. Muito bom. Muita chuva para hoje, hein? Que em curta distâncias, né, Verônica? Muito. Tá dando para ouvir direito ou eu preciso ficar segurando o microfone? Solta ele um pouquinho, Verônica, fala agora. Tá tudo certo? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá tudo ótimo. Tá, beleza. Bom, bem-vindo, então, à nossa rádio, nosso programa. Fala um pouquinho da tua trajetória, tu nos contou, mas eu acho importante tu contar para os nossos ouvintes, espectadores, né, das redes sociais. Conta um pouquinho, Verônica, da tua trajetória, primeiro profissional e depois como tu chega nesse portal aí. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. Eu achei incrível, né? Conheci há pouco tempo a Rádio Arquitetura através da Verônica Benedetti, né? Que indicou. Legal. E eu achei o máximo a rádio, muito interessante. E achei que tinha tudo a ver, né? Apresentar o portal aqui com vocês. Então, eu agradeço muito a essa oportunidade. Vou tirar meu óculos, porque eu acho que está... Sim, melhor. Então, assim, a minha formação, eu comecei a estudar arquitetura, mas só que depois eu acabei me formando em outra área, em design gráfico, né? E muito tempo depois, eu fui fazer história e depois fiz mestrado em história também. Aí o que aconteceu? Uma empresa de arquitetura me chamou para trabalhar e fazer uma pesquisa histórica sobre um projeto de restauração do patrimônio material. E aí, daí para frente, começou, né? Eu comecei a fazer, me encantar com esse processo, né, da pesquisa histórica voltada para a arquitetura, né, para os bens materiais, e estou há 7 anos trabalhando nessa área. Né? Então, geralmente, não sei se as pessoas sabem, mas assim, para desenvolver um projeto para escritórios de arquitetura, geralmente que vencem uma licitação, né, porque a gente trabalha para prédios tombados pelo patrimônio histórico. Então, vence uma licitação e a gente tem um prazo curtíssimo para entregar, e a pesquisa histórica é sempre o primeiro produto a ser entregue, né? Então, a gente tem um prazo assim, de 3 a 4 meses para identificar o material, para levantar, para analisar, para escrever o texto histórico. E nem sempre a gente consegue localizar tão rápido assim, né? E principalmente para um escritório de arquitetura, o principal são as plantas, né? Porque ajuda bastante na identificação.
Bem, com isso, eu acabei com esse tempo todo de pesquisa, eu trabalho há 7 anos já nessa área. Eu participei de uma mesa redonda no Arquivo Nacional em 2016, que era Documentos do Patrimônio Material. E nessa mesa, eu apresentei a proposta da gente construir um acervo que reunisse toda a documentação de arquitetura, mas aí eu estava falando toda mesmo, eu estava falando planta, fotografia, inventário, tudo que fosse relativo à arquitetura, para que pudesse justamente facilitar, né, o encontro desses documentos. Porque aí eu ganho mais tempo para analisar, para contextualizar, para escrever um texto mais sofisticado. Bem, desde 2016, o Arquivo Nacional vem sendo um excelente parceiro, me ajudando a construir esse portal. Mas o que a gente fez? Não daria para colocar toda a documentação. Então, no primeiro momento, definimos como plantas, projetos inteiros de arquitetura, né? Urbanismo e paisagismo também. E daí, então, surgiu a ideia de montar esse projeto, elaborar esse projeto, que, na verdade, que é um portal. Imagina um Google de plantas, só que o Google não localiza plantas hoje, né? É o portal Arquitetura em Rede. Basta você digitar o endereço e nós vamos localizar onde está a planta. Nós não podemos ter a planta dentro da nossa base, porque elas pertencem aos arquivos públicos, né? Então, o que nós podemos fazer é localizar, mas a gente vai dar o caminho das pedras para você. Porque vai dizer, olha, essa planta que você quer está no Arquivo Nacional, está no Arquivo do Estado, está no Arquivo da cidade, né? Está no Arquivo do Itamaraty, enfim, a gente vai identificar com um número, com um código, então a pessoa já vai saber, vai direto. Aí faz todo o acordo com o arquivo, né? Legal. Inicialmente que teria já essas plantas disponíveis. E eu imagino que isso é um volume gigantesco para juntar, né? Então, exatamente. A ideia exatamente é criar uma facilidade de tu ir em busca desse material no acervo correto. Essa seria o objetivo do portal. Então. Sim, o propósito é facilitar a vida, agilizar a vida, né? Facilitar, e de modo fácil, né? Porque, assim, é muito difícil hoje uma pessoa comum, que não tem uma formação em pesquisa, conseguir encontrar um documento, porque é difícil pesquisar nos arquivos. Às vezes você não acha o documento, não é porque ele não existe, é porque você não soube encontrar. Então, vai ser de uma forma fácil, poupando o tempo, né? De encontro. Mas, Verônica, vocês vêm alimentando vamos dizer, a base, certo? Já tem bastante coisa na base. Vocês estão em constante movimento de levantamento. É isso? Daniela, por enquanto ele é um projeto cultural aprovado na Lei Rouanet e na lei do ISS. Porque, por enquanto, qual é a nossa ideia? Primeiro, construir no Rio de Janeiro, no estado do Rio, não é cidade só, e depois, com ele pronto, a gente vai expandindo para todos os estados brasileiros, que a ideia é botar o Brasil inteiro dentro do portal. Mas, no momento, ainda somos um projeto cultural, a gente está justamente no momento de captação de recursos financeiros para poder viabilizar, primeiro, as pesquisas, fazer esse grande levantamento dos fundos, o que existe em cada acervo e arquivo, e aí não é só arquivo histórico, tá? São plantas atuais também, todos os tempos. E esse é o primeira entrega que nós vamos fazer. Um guia de fundos. E depois constituir o site. São processos, né? Sim, sim. E isso, vocês têm um planejamento, assim, em X anos, chegar a abranger X área, por exemplo? Sim, eu acho que a gente pelo menos consegue colocar o site no ar para o estado do Rio de Janeiro no prazo de 18 meses, mais ou menos.
Uhum. E isso é uma equipe de quantas pessoas, Verônica? Olha, a princípio, estamos em 6, mas a ideia é ir expandindo, né, conforme a entrada de recursos. E o recurso seria através de um como é que chama? Da Lei Rouanet. Incentivo. Pela Lei Rouanet, tá. Mas dentro dessa questão, vocês encontram algum tipo de reconhecimento ou apoio de conselho de arquitetura, de instituto de arquitetura? Como é que esses órgãos receberam essa ideia, Verônica? Olha, eles estão recebendo bem. Nós temos o apoio institucional, os apoios institucionais do Arquivo Nacional, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, do Arquivo Histórico do Palácio Itamaraty, do IAB do Rio, do IFAM Rio, e da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, que é atualmente o nosso parceiro. Legal. No projeto, né? E agora da Rádio Arquitetura, né? Desculpa, claro, de vocês também, já está lá, já está lá. Eu amo a Daniela. Daniela já não deixa escapar uma, né, cara? Inclusive, ela está destinando a parte dela do imposto de renda para... A Dani? Agora vai Eu manter não o projeto uns 5 anos. Nosso primeiro apoiador. Vai manter esse projeto uns 5 anos, tranquilo. Gente, deixa eu botar no ar aqui, ó. A Isabel Miranda dando boa tarde, Isabel. José Luiz Faria Santos diz o seguinte: os arquivos costumam criar instrumentos de pesquisas voltados para a própria instituição, o que dificulta no início da pesquisa por um leigo. Depois, com a ajuda dos servidores, as coisas vão facilitando. Mas daí sempre se cria uma questão de dependência também, sempre, né, de alguém que te auxilie, não existe uma autonomia, e dentro de um prazo tão exíguo quanto 3 meses, tu ter autonomia faz todo sentido, né? Pois é, exatamente, facilita muito. Eu imagino... Inclusive... Desculpa. Eu comentar que eu imagino que quem deveria ser um grande apoiador, porque tem interesse nisso, são as universidades, as faculdades de História e Arquitetura, porque isso também auxilia muito, né? Aos alunos todos que estão fazendo trabalho de conclusão, estudando, isso é uma coisa muito bacana, né? Inclusive, Gladys, a gente colocou no ar, que aí uma das estratégias, né, de captação que nós tivemos é colocar um site, o site arquiteturarede.com.br é um site de captação, ele não é ainda o site, né, que vai ser o buscador de plantas. Explicando o projeto, enfim, colocando tudo que a gente já vem fazendo, e você não tem ideia da quantidade de estudantes que entram em contato, querendo a planta de tal prédio, como é que faz para encontrar, já está no ar, eu preciso muito da planta tal para o meu projeto, muitos mesmo. Nós estamos na fase justamente de pedir apoio, né, para as instituições, já enviamos muitas cartas, mas eu acho que essa questão da pandemia deu um atraso aí também nas respostas, né? Enfim, mas estamos abertos e querendo quanto mais apoio possível, né, melhor. Eu tenho uma pergunta aqui, Gladys, desculpa te interromper, mas eu vou passar aqui para a nossa convidada, que a pergunta que veio aqui pelo WhatsApp da rádio, a arquiteta Suzana Viertes. Verônica, ela é aqui da nossa cidade de Novo Hamburgo, tá? No Rio Grande do Sul, e ela diz o seguinte, olha, acho muito apropriada a ideia, e no caso de Novo Hamburgo, aqui na nossa cidade, temos um tombamento nacional e um acervo de plantas já em grande parte digitalizados. Ela te pergunta, podemos fazer parte disso? Claro, claro que podemos. Só não é ainda, a gente não incluiu ainda, porque a gente não tem braços para outros estados no momento. Mas isso é uma excelente pergunta, porque todos os arquivos no Brasil que tiverem interesse já em colocar na base, no que será o site, super bem-vindo. E ajuda essa divulgação, né? Da Exatamente. Eu acho que quanto mais as pessoas se engajam, maior fica o projeto e mais visível fica o projeto. Eu acho que essa
eu acho extremamente importante que o Brasil cuide do seu patrimônio, né? Sim, claro, com certeza. A gente tem, né, até obras mais recentes que são patrimônio da arquitetura, não valorizadas, muitas vezes, porque não conhecem a história, né? Uhum. Não, com então, certeza. Eu acho que quanto mais a gente divulgar isso, melhor vai ser para todos. Com certeza, até porque, até para suprir essa vontade de ter uma base cheia de informações, já que a gente só vai poder, no momento, colocar plantas, a gente vai ter um blog. E nesse blog vão ter materiais complementares à pesquisa de plantas. Por exemplo, foi descoberto um fundo de fotografias de arquitetura de tal momento. Aí a gente publica isso como artigo. Tudo que pode subsidiar, né, o desenvolvimento de projetos de arquitetura. Então, vai ter ensaios. A gente tem um canal no YouTube hoje, que já tem vídeos de pesquisadores falando sobre a sua relação com a documentação de arquitetura. Já está lá. Então, a ideia é isso, a gente trazer também outros materiais para somar, né, com o buscador de plantas. Verônica, a Suzane que completa, pediu o teu contato, vou passar depois para ela e passar o dela para ti também, tá? Ela diz o seguinte, os trabalhos de conclusão se valem muito desses arquivos, né? E eu te pergunto, de forma bem prática, tá? Em que outras situações da vida profissional do arquiteto ter essa facilidade ajuda no cumprimento de uma maneira mais tranquila da tarefa? De uma forma bem prática, em que outras situações? Olha, de uma forma bem prática mesmo, entrou em contato comigo um amigo, né, e arquiteto, justamente sabendo que o projeto estava no ar, ele perguntou, como é que eu faço? Eu estou fazendo uma obra em Copacabana, aqui um bairro do Rio, e eu preciso encontrar uma planta. Bom, eu sabia que o fundo de Copacabana estava no arquivo público do Estado do Rio. Né? Falei, ok, pode deixar que eu... Ele perguntou, e aí, já está funcionando? Como é que eu faço? Eu falei, não, pode deixar que eu faço isso para você. Quer dizer, faço essa localização para você. E aí, realmente estava lá, e eu pude solicitar uma cópia da planta para ele, enfim, fiz esse trâmite como se já existisse, né, o arquitetura em Rio. E aí, o que aconteceu? A planta serviu para ele, para um projeto, hoje, de uma forma, assim, chegou na mão dele em uma semana, se ele fosse procurar, talvez nem em um mês chegasse, assim, porque até ele saber que está lá no arquivo de cidade, porque isso é uma parte do acervo da SEDAI do Rio, que foi deslocado para lá, né, para o arquivo público. Então, ele pôde utilizar e mais, pôde entregar para o condomínio como um presente, porque os condomínios não têm as plantas originais de seus prédios. Isso foi muito enfim, foi de uma praticidade, né, e foi um presente também, né, que ele entregou para o condomínio. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, falando do teu estado, né, eu não sei se talvez, Gladys, Danta, você possa colaborar em relação ao Rio Grande do Sul, mais precisamente Novo Hamburgo, mas aí no estado do Rio de Janeiro, até hoje, essa busca se baseia na experiência de cada profissional em saber onde está e para não ficar vagando entre os vários pontos? Essa busca por uma planta específica, né? O profissional, hoje, ele tem alguma referência de onde ela se encontra, dentre todas as possibilidades, ou é muito da própria experiência dele de saber onde está? Não tem nenhum índice hoje dessas plantas? Tu quer saber, eu acho que tu quer saber se existe um lugar que diz, esse tu encontra lá, esse tu... não existe, né? Imagino. Acho que não deve ser.
algumas prefeituras, alguns, né, arquivos nacionais, como ela comentou. Não, eu sei, eles estão em diversos pontos, mas, Gladys, por exemplo, para te localizar hoje, aqui no Rio Grande do Sul, onde está uma planta dessas, vai muito da informação que tu tem, não existe uma referência de onde está, né? E vai muito da tua própria experiência como profissional, correto? Correto. Não, o que significa extremamente louvável essa iniciativa. O que significa que o recém-formado que está entrando agora verde no mercado, ele fica vagando de um lado para o outro sem ter uma referência. Estou certo? Aqui em Novo Hamburgo... É muita perda de tempo. Aqui em Novo Hamburgo, a Daniela tem digamos assim, traz um histórico que ela tem o tataravô, né, Dani, que é um arquiteto importante aqui. E tu fizeste o teu trabalho de conclusão sobre a obra dele, né, Dani? Sim, mas fiz o levantamento. Eu tinha muita coisa da minha avó, né, no caso. A Dani tinha a sorte de ser parente e a avó tinha guardado muita coisa da história e das plantas, né? E algumas coisas em biblioteca e tal. Mas não tem uma organização mesmo, né? A Suzy talvez pode até responder mais a que nível que está aqui em Novo Hamburgo, porque é um objetivo a digitalização dos... Como a Suzy disse, Verônica, a gente tem um bairro histórico aqui em Novo Hamburgo, que se chama Hamburgo Velho, que é tombado, né? E aí, esses tempos, eu descobri que tem muita... O pessoal, o Ângelo da Fundação Sheffield tem muita coisa lá registrada. Entrei numa sala que eu fiquei apaixonada. Mas é informação, né? Que ela não está... Chega alguém que não sabe aonde, não vai saber, né? Aonde encontrar. Mas, Verônica, me diz uma coisa, assim, o critério que vocês estão... Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tem muito trabalho pela frente, pelo que eu enxergo, né? Vocês têm um critério, assim, de, sei lá, por ano, por tombamento histórico, por onde vocês vão indo os levantamentos? Sim, a questão é a seguinte, a gente não precisa que as plantas estejam digitalizadas, mas precisa que elas estejam catalogadas por cada fundo. Então, cada arquivo, né? Fundo é um conjunto, né? Não sei se todo mundo sabe, é um conjunto de documentos, né? Onde ficam, por exemplo, um exemplo, o fundo Comissão Avenida Central, que fica dentro do arquivo, fica no Arquivo Nacional. Quando foi construída a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, foi constituída uma comissão, foi formada uma comissão. E aí, então, em toda a documentação dessa comissão, ela está dentro de um fundo. Então, o que a gente vai fazer? A ideia é, já levantamos alguns fundos prévios, até para a gente ter uma noção do que existe, né? Então, levantamos os fundos do Arquivo Nacional, assim, previamente, ainda tem que detalhar isso. Então, levantamos do Arquivo Nacional, do Arquivo do Estado do Rio e do Arquivo da cidade, que são as 3 esferas, né? Municipal, estadual e nacional. Dos arquivos das plantas do Rio. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer contato com todos os arquivos, saber o que vocês têm de planta de arquitetura. Aí, a princípio, vai dar uma relação. A gente vai receber relação de tudo que é arquivo, né, do Estado do Rio. Aí, depois que a gente tiver essa relação, a gente vai fazer uma curadoria nessas plantas. Para isso, tem arquiteto também no projeto. Inclusive, a própria Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, a Laura Jane, que é arquiteta, presidente, ela é uma das responsáveis, né, também por essa curadoria que nós vamos fazer. Então, é olhar para essa documentação e daí sim delimitar. A gente pode criar filtros, por exemplo, por arquiteto, por estilo, né? Art Deco, Nouveau, esse aqui é eclético, neoclássico, porque, assim, são filtros que vão ajudar, inclusive, a educar o próprio público, né? Porque o acervo, ele pode ser, assim, não somente para arquitetos e engenheiros, mas pode ser para síndicos, pode ser para condomínios, e, assim, até curiosos mesmo, pessoas que querem saber, de repente, se o prédio está lá, né?
quer saber e encontrar. Quer dizer, você vai poder encontrar, através desses filtros estilísticos, artísticos, vai poder encontrar por arquiteto, por engenheiro, por período, aí sim que a gente vai fazer a classificação. Né? Também tem arquivistas no projeto, tem bibliotecário, tem uma equipe especializada, né, para fazer essa catalogação. Mas isso, o trabalho em campo também vai acontecer. Também vai acontecer. Mas ele pode ser feito muito digital. Sim. Pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, a gente pode falar por e-mail, porque muitos arquivos não estão abertos ainda, né? Então a gente tem que contar com isso. Agora, arquivos que estão no estado do Rio, em municípios, nós vamos ter que ir. Por isso que até tem esse núcleo já em Volta Redonda, que pode cuidar dessa área, né, do estado do Rio. A gente vai, provavelmente, vai ter que fazer uma visita, sim. Eu não quero parecer precipitado, né? E eu sei que, mesmo como a Dani falou, é um trabalho, o Aglaé falou, é um trabalho titânico, né? Fazer tudo isso daí. Ainda mais, são 6 colaboradores que estão no projeto. Vai depender da verba, né? Não, sim. Mas eu te pergunto assim, a ideia, como eu disse, não é querer parecer precipitado, mas a ideia é expandir esse portal para o Brasil inteiro. A ideia de vocês em cada estado, criar um núcleo para esses projetos? Sim, a ideia seria essa. Poder, assim, articular com outros grupos. Agora, eu tenho uma expertise já em arquivo, eu conheço muito os arquivos, né, do estado do Rio de Janeiro, porque eu trabalho há muito tempo com isso. Eu participei de várias pesquisas históricas, inclusive no estado do Rio, em Vassouras, em Arrozal, enfim. Então, em Volta Redonda mesmo. Então, assim, eu conheço mais ou menos, eu sei como acessar e como solicitar essa documentação. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, direta, por causa que vocês têm a expectativa de financiar isso pela Lei Rouanet. Qual seria, digamos assim, o montante que vocês calculam necessário para dar o pontapé inicial desse projeto? Porque, assim, o que acontece? A gente sabe que cada empresa vai ter uma verba, digamos assim, do tamanho do faturamento dela, né? Então, nós temos grandes empresas, Petrobras, Banco do Brasil, que a verba para a Lei Rouanet é gigante, e temos empresas menores que a verba é menor, né? Eu imagino que, como todo mundo está atrás dessa verba, né? Tem empresas que digamos assim, se identificam com essa parte cultural, né? Sim. Que é a arquitetura histórica, enfim, que é a arquitetura. Então, eu imagino que vai ser muito mais direcionado para empresas que tenham, talvez, alguma coisa ligada à arquitetura, à construção civil, enfim. Vocês têm ideia? Só para... Sim, claro. Inclusive, as universidades também, né, poderiam ser... como um exercício. Né, poderiam ser grandes facilitadores. Então, nós temos aprovado, pela Lei Rouanet, R$200 mil. Seria um start, voltado para as pesquisas. E uma coisa também, o material, a gente tem 2 entregas, né? Dessa primeira entrega de 200 mil, a gente teria as pesquisas e a entrega de um e-book público, né? Gratuito, para quem quiser baixar. E esse material é bilíngue, ele está português e inglês. E depois, quando tiver uma segunda etapa, nós temos aprovado pela lei do ISS o desenvolvimento do site. E a gente tem aprovado em torno de 416 mil para poder dar continuidade no desenvolvimento, e a gente já vai poder também incluir outros, de repente, outros fundos,
outros estados não está ainda, porque ISS não pode, né? ISS é uma lei que é só para o município do Rio. Sim. Ainda. Mas tem muita coisa a ser desenvolvida ainda. A gente pode oferecer serviços de digitalização de alguns acervos, por exemplo, que estejam com plantas em situação precária, que isso é muito comum, né? Encontrar planta deteriorada. Então, a gente pode também digitalizar esse material e entregar para o acervo, para o arquivo. Nós não vamos ter nada na base, é mais como um legado mesmo de entrega para o arquivo, né? Pessoal, tem algumas considerações aqui para ler. José Luiz Faria Santos, a respeito daquilo que ele já tinha observado, da questão lá da pesquisa por um leigo, depois com a ajuda dos servidores, ele diz o seguinte: quis dizer, com a expressão ajuda dos servidores, que após as explicações necessárias de como ler, entre aspas, os instrumentos, o próprio pesquisador se sente confiante. Hoje, boa parte das instituições possuem bases de dados acessadas por internet, com tutoriais que ensinam a navegar nas bases. Ótimo. E eu tenho uma pergunta dele, depois tem uma pergunta da Suzana também. Vou fazer primeiro aqui do José e depois eu faço da Suzana. A entrevistada citou arquivos públicos. O projeto vai convidar arquivos privados como irmandades religiosas, construtoras, etc.? Pois é, isso é uma questão que a gente quer muito incluir, mas seria para um segundo momento. A prioridade são os arquivos públicos e depois os arquivos privados e acervos de construtoras. Então, vou passar aqui para a Suzana. A Suzana diz o seguinte, olha, fazendo algumas considerações, depois eu faço a pergunta. Os projetos originais são a base para o início de um bom projeto de restauro, pois nos apresentam a situação inicial da edificação, permitem o entendimento dos valores que ali estavam e de como as intervenções podem contribuir sem descaracterizar os edifícios. Diz o seguinte também, que significa sair atrás, e em geral ninguém pede essa documentação, em geral os próprios profissionais fazem o levantamento, dizendo que aqui em Novo Hamburgo temos um acervo, como a Dani falou, na Fundação Sheffield, que desde o início da emancipação de Novo Hamburgo até os anos 90, temos todas as plantas que foram aprovadas na prefeitura, tudo está organizado em pastas por ano, e várias delas estão inclusive digitalizadas. Considera também o seguinte, fazer uma observação bastante pertinente, imagino o que significa o acervo das plantas no Rio de Janeiro, é outra realidade, muito maior em termos de importância histórica e arquitetônica. E ela conclui com uma pergunta que talvez a Verônica já tenha dito a respeito do e-book, mas vou fazer a pergunta aqui. Ela pergunta se está prevista alguma publicação, porque isso rende uma linda publicação, diz ela. Sim, aí seria exatamente o e-book. Nós estamos pensando no formato digital, justamente para ser mais fácil, atrair também públicos, né, de todas as faixas, enfim, que possa também gerar links, né, para outros campos, um material interativo. E a gente vai tentar, assim, de repente, um aplicativo, vamos ver se a gente consegue fazer, no primeiro momento, né, um material que possa ser útil, né, de pronto, assim, para o público, né? Eu estava aqui pensando, quando a gente está falando, né, eu penso quanta coisa, né, que esse acervo pode ajudar, além de ajudar o restauro, né, vai trazer a realidade daquela obra naquele momento, né. Eu imagino que também ajuda muito na parte turística, né? Nossa, demais. Ela ajuda muito os municípios a fomentar o passeio histórico, né? Que eu acho uma coisa hoje, digamos assim, falando em turismo, uma das coisas mais legais que tem, né? Que a gente possa visitar essas obras, contar a história, entender por quê, né? Todo esse trabalho, eu acho que vai ter muito fomento na área do turismo, para que a gente possa compreender, que nem gente falaste, qual é o estilo, qual é a época, qual é o... Né? Eu acho muito bacana isso. Imagino aí dissemina a cultura, né, Gladys, com isso. Exatamente. A gente acredita que com o site no ar, né, com toda a movimentação de informação, de conhecimento, vai abrir
para possibilidades para criação de muitos projetos de outros grupos sobre esse projeto, né? Que é isso. Pode surgir um trabalho de turismo em cima do site, podem surgir outros trabalhos de patrimônio a partir do site. Eu acho que ele vai ser um ponto de inspiração para novos projetos. Muita coisa ainda a ser descoberta, e esse projeto surgiu porque, assim, também por uma paixão pelo documento. Eu sou uma documentalista, acho que eu posso dizer isso, porque eu adoro pesquisar, investigar documentos, e eu sei que a gente tem um tesouro documental inacreditável, que as pessoas não têm noção que existe, não tem. E é levar ao público, assim, para a gente se valorizar também, né, como país, assim, através da nossa história, através da nossa memória. Assim, o Rio de Janeiro foi muito documentado, né, porque foi capital, enfim, a gente tem muito documento mesmo, assim, tem processos, às vezes, inteiros. Esse fundo mesmo da comissão é inacreditável. Cartas trocadas entre engenheiros, arquitetos, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda isso. O plano de esgoto, que é pensar, plano urbanístico, tudo detalhado. Você reconstrói a cidade do Rio de Janeiro, se você quiser, através da documentação. No arquivo da cidade tem documentação manuscrita que refaz todo aquele centro, que a gente chama de Saara, né, um centro comercial do Rio de Janeiro. A gente pode reconstruir como era no século XIX. Então, fascinante, né? Eu sou fascinada pelo documento, e eu acho que isso que levou a querer mostrar para todo mundo, né, essa riqueza documental. Vamos aproveitar, já que tu falaste dessa tua paixão, eu acho tão bacana isso, tu comentou um pouco com a gente, que tu está assessorando alguns escritórios de arquitetura, né? Sim. Faz a parte tu dá o suporte, então, para o restauro de algumas obras, né? Sim, sim. Como tu está trabalhando? Conta para nós aqui, para o nosso público. Claro, com o maior prazer, né, dos meus queridos parceiros. Comecei a trabalhar com a Arqui5, o escritório aqui do Rio, que é responsável por vários projetos de restauração. Então, nós fizemos, eu fiz a pesquisa histórica, né, para Vassouras, para a cidade de Vassouras, para a Casa do Barão de Vassouras, o Asilo Barão do Amparo, o Museu Casa da Era. E foi muito interessante, porque eu conheci muito a cidade, e tem um aspecto até interessante essa pesquisa, e eu tive muito contato com o IFAM, né, o escritório técnico do IFAM de Vassouras, e com a Isabel Rocha, e ela me comentou comigo no momento que havia um álbum de fotografias de Vassouras do período de entre 1915, 17, até 20, 30, enfim, foram várias reformas que ocorreram ali na cidade, empreendidas pelo prefeito Maurício de Lacerda, no calor aqui das reformas urbanas de Pereira Passos. Ele também quis fazer uma reforma urbana lá em Vassouras. Então, assim, desconfigurou muita coisa da cidade, né, com essa reforma. E foi fotografado um álbum do antes, durante e depois. Só que esse álbum estava perdido. Ninguém sabia onde estava esse álbum. Para quê? Se tornou uma missão para mim, né? E aí eu fui atrás desse álbum e vou encontrar esse álbum. E ele está lá no Museu Histórico Nacional. Realmente, todo original, fotografias em prata ainda, você vê a prata da imagem. E realmente ele é fundamental, porque ele mostra isso, como era a pavimentação das ruas, elas tinham umas varandas que foram tiradas, as varandas, vários detalhes que são muito importantes mesmo para a cidade. Então, isso foi um detalhe muito interessante. Depois eu trabalhei... Hoje eu estou responsável pela pesquisa histórica do Palácio Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho para o Instituto Pedra, de São Paulo, e estou responsável também pela pesquisa do Palácio Rio Negro, em Petrópolis, com a empresa Tecnis.
E aí, o meu trabalho é esse, o trabalho de... Vão sofrer um restauro e tu tá dando esse suporte a esses escritórios para... Exatamente. Agora, foi fundamental também. Oi? Tu tá dando esse suporte, para mim entender, tu tá dando esse suporte para conduzir o restauro que essas empresas vão fazer nessas obras. Sim, pois é, porque a pesquisa histórica é sempre o primeiro produto, né? A primeira etapa, porque tem que identificar, conhecer o prédio. Então, é um período que eu recolho toda a documentação existente, analiso, né? E escrevo um relatório técnico. E eu acabei desenvolvendo uma metodologia dessa escrita que facilita muito a vida dos arquitetos, né? Porque eu penso nisso, tem que servir, né, para que ajude no desenvolvimento do projeto. Então, como eu estudei arquitetura, também eu conheço, eu identifico plantas, eu sei qual é a importância das plantas, né, enfim, eu desenvolvi uma cronologia de obras, né, para essas pesquisas. Então, é um passo a passo, um trabalho muito metódico, né, mas é um trabalho assim que você vê ano a ano o que foi feito no prédio. Então, isso facilita muito na hora do desenvolvimento do projeto, de tirar alguma dúvida sobre o projeto, vai ali direto na cronologia. E o legal é que acaba tendo um olhar que é por cima da história, né? E não aquele olhar linear do ontem, hoje e do amanhã, mas consegue ter o olhar do todo, do que era antes e no que se transformou e todo o processo de transformação que levou a chegar. Porque ou a gente estuda a história e sabe como era, ou vivencia o que está acontecendo, mas poucas vezes a gente tem a oportunidade de entender todo o processo de transformação que se passou ao longo do tempo, que às vezes pode ser mais moroso ou menos, mas existe, né? Exatamente. Aí eu não me baseio também só nas plantas, né? Um caminho que é fundamental são os jornais, né? A hemeroteca da Biblioteca Nacional, praticamente tudo digitalizado. Então, a consulta lá é fantástica, porque ela vai meio que dando mesmo... Assim, e com isso, agora, tem certos arquivos que... Por exemplo, o arquivo do Itamaraty é algo, assim, deslumbrante, é o que todo pesquisador quer, porque tudo documentado. Então, o que acontece? Com essa pesquisa do Itamaraty, eu acabei também desenvolvendo um conceito que é camadas de tempo, né? Eu penso na arquitetura em camadas de tempo. E eu vou entender como a arquitetura ela é pensada em cada tempo histórico através dos seus interlocutores, das testemunhas oculares. Quem são essas testemunhas? O jornalista, que está ali narrando como é que era o prédio naquele momento, são as fotografias, as próprias plantas, enfim, todo esse conjunto de narrativas constroem um olhar sobre a arquitetura em cada camada de tempo. O trabalho do Itamaraty me possibilitou pensar nisso, porque é muito documentado. Que legal. Gurias, estamos chegando no final do programa, agora 14h35. Antes de terminar e antes de passar de novo a palavra para a nossa convidada aqui, para inclusive dar para o pessoal que está nos ouvindo como encontrar aí os teus canais na internet, só deixa eu mandar um abraço aqui para várias cidades que estão nos acompanhando nesse momento. Então vamos lá: Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, como não poderia deixar de ser também, grande abraço aos nossos queridos amigos do Rio, Belém do Pará, onde mais aqui, Torres, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Paulo, na cidade de Santa Cruz do Sul, Nonoá, Rio Grande do Sul, Manaus, no Amazonas, também na cidade de Esteio, aqui no Rio Grande do Sul, Canoas também aqui no Rio Grande do Sul, Guarulhos, São Paulo, Gravataí, Rio Grande do Sul, na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, também Camaçari, na Bahia, São João del Rei, em Minas Gerais, enfim, várias cidades aqui acompanhando. Grande abraço, muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui na Rádio Arquitetura. Verônica e Gladys e Dani, a gente está indo para o final do programa, passar aqui a palavra para a nossa querida convidada para fazer o arremate final nas suas considerações, depois eu volto com a Dani e com a Gladys.
Uau, eu adorei saber de tantas pessoas em tantos lugares acompanhando, isso é muito bom. E fica aí a dica, assim, se tiverem arquivos que queiram colocar no portal Arquitetura em Rede, vamos conversar, vamos entrar em contato. Eu acho que se a gente puder adiantar, né, e já ter, pelo menos assim, ir elencando, levantando todo esse documento, para que quando a gente possa ir para o ar, né, já ter, melhor ainda. Acompanhe nossas redes sociais, que é muito importante, porque a gente sempre publica conteúdo relevante, vai poder falar sobre todos esses arquivos. A ideia é divulgar todos os arquivos do Brasil que tenham documentação de arquitetura. E se a gente já puder ir divulgando para as pessoas, pelo menos, olha, nesse arquivo tem um fundo tal, já é alguma coisa. A gente já vai fazendo esse trabalho. Tá? O site é arquitetaemrede.com.br. Aí no Facebook, Instagram. No Facebook é Arquitetura em Rede. Agora no Instagram é Portal Arquitetura em Rede. E tem no LinkedIn também, a gente tem Arquitetura em Rede, né? Enfim. Aí eu convido vocês a participar, a curtir as páginas, a seguir, a comentar, a indicar fundos, né, a trazer fundos para o projeto. E agradeço muito essa oportunidade aqui, essa conversa, alto nível, show de bola. Agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado. Antes de passar para a Dani e para a Gladys, só colocar aqui no ar também, Clarissa Aguiar, ótimo programa. Clarissa de Porto Alegre. Abração, Clarissa. Obrigado aí pela audiência também, viu? Dani e Gladys, com vocês também para fazer encerramento. Acabaram, a Verônica acabou de receber uma seguidora, eu fiz logo para não me esquecer. Agora vou te acompanhar, mas muito legal a ideia, né? Espero que consiga acelerar aí, porque provavelmente tem aquela vontade de fazer e também, né, esbarra muitas vezes na questão de grana, né? Para poder tocar o projeto com a velocidade que a gente sonha, né? Então, desejo muita sorte aí para vocês. Acho que a Suzy provavelmente vai fazer um link contigo, acho bem bacana aí, e muitas vezes vai unindo um daqui, um dali, e daqui a pouco pega uma força e acelera as coisas por pressão, vamos dizer, humana, né? Então, muito boa sorte para ti, adorei o programa. Também adorei. Bom, Verônica, parabéns pela iniciativa, adorei também, muito legal, obrigada por ter aceito, assim, bem na corrida, né, para participar do nosso programa da semana. Eu também já sou seguidora, já andei ontem circulando, né, pelo Instagram, para dar uma olhada. Também desejo, né, que as empresas se sensibilizem da importância desse trabalho, que eu acho muito... Assim, tem muito chão. Quando a gente começa uma coisa nova, a gente não imagina para onde ela vai, né? E eu acredito que esse teu projeto tem dá para dar desdobramentos. Tem muitos desdobramentos, muitos frutos. Então, em muitas áreas, né? Então, acho muito legal. Eu acho que também a gente está fazendo uma coisa que é o propósito do nosso programa, e eu queria deixar claro isso, é fazer essas pontes entre essas ideias novas com outros colegas, né? Nós temos muito esse objetivo, assim, de fomento das boas ideias em arquitetura, e hoje tu está trazendo isso, uma boa ideia em arquitetura. Então, o que a gente puder fomentar esse trabalho aqui através do programa 10 para as 2 e da Rádio Arquitetura, conte conosco, porque eu acho que a gente tem nossa cara, isso aí a gente vai apostar junto, né, Dani? A Dani já... Com certeza. É apoiadora. Muito bem, meninas, 14h41. A Suzana Vieles também está mandando aqui os cumprimentos pelo WhatsApp, dizendo que adoramos, ela que deve estar lá com o marido dela na praia, e daqui a pouquinho eu passo aí os contatos entre a nossa convidada, a Verônica, e a Suzana. A Suzana também mandando um abraço aqui para a Dani e para a Gladys. Foi mais um...
Foi mais um programa 10 para as 2 aqui pela sua Rádio Arquitetura, hoje falando sobre o portal Arquitetura em Rede, com a nossa convidada lá do Rio de Janeiro, Verônica Machado, historiadora Verônica Machado, apresentação das arquitetas e urbanistas Gladys Killing e Daniela Engel. Verônica, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua disponibilidade em nos atender. Sucesso, a gente sabe, todos nós que estamos aqui e ouvindo também o programa, que não é um trabalho fácil, né? É de muita pesquisa, de muito empenho, mas evidentemente, já falando contigo, a gente sabe que isso não vai te faltar, esse empenho, essa dedicação, essa paixão pelo esse projeto que tu criaste. Então, parabéns, e reforçando o que as gurias disseram, a Rádio Arquitetura está à disposição de vocês, seja para divulgar as atividades ou qualquer outro tipo de parceria, tá bom? Manda um abraço a todo mundo aí do Rio de Janeiro. A Rádio Arquitetura tem grandes amigos aí no Rio de Janeiro, pessoal lá de Macaé, sempre acompanhando a nossa programação, Rio das Ostras. Então, um grande abraço também. Valeu, Verônica. Grande abraço. Vou desconectar aqui. Verônica. Até mais. Muito obrigada. Imagina. Maravilhoso. Se é pro sul, vem tomar um café, então. Tá? Só um pouquinho, por favor. Como assim tomar um café, Gladys Killing? Tu nunca me convidou para tomar um café, agora tu fica aí falando com o convidado para tomar um café, Gladys. Agora tu está fazendo de novo aquele programa de reeducação, tu fica comendo batata doce, eu não gosto de batata doce. Mas nem tu veio me trazer esse assunto ao vivo, mas nem para dar um likezinho nas minhas publicações, isso dá, Gladys? Mas, claro, Alexandre, para tu ver que eu te acompanho nas redes sociais. Eu pensava, Alexandre comendo batata doce. Não importa o que tu diga, não importa o quanto tu me avacalhe, tu sabe que eu vou continuar te amando. Não, meu Deus do céu. Não. Mas... Eu só acabo com o cara e ele continua babando. Eu estou avacalhando. Eu acho que todo mundo sabe quanto é saudável batata doce. Eu é que não gosto. Não, mas eu te perdoo, tá? Eu te perdoo, bom. Então, mas não tem como... Tá? Que nojeira isso aí. Ah, mas vou desconectar. Perdoa, mas desconectar. Tchau pra ti, Gladys. Olha ali, ó, me tirando, Dani. Botando... Foi o que eu te disse, se não acredita em mim, vem para esse lado aqui. Vem para o 10 para 1. Vamos adiantar esse programa, Alexandre. Vamos. 10 para 1. Boa. 10 para 1. Tu merece, Daniela. A Gladys, ela fica me fazendo de amiguinha, não vai lá, não dá não vale nada, não vale nada. Não faz um comentário. Eu vou te confessar, ela não está mais nos ouvindo, mas eu vou te confessar. Cada vez que eu ponho ali foto de frutinha com não sei o que, eu penso, agora a Gladys vai curtir. Agora a Gladys vai falar. Não, nem olha. Nem olha. Eu olho. também não curto, não comento, mas olha, né? Tá bom. Beijo, Dani. Beijo, Gladys. Até semana que vem. Valeu. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do programa 10 para as 2 aqui na Rádio Arquitetura, pelo Face, pelo nosso site em radioarquitetura.com.br e também pelo aplicativo Radiosnet. Aos nossos amigos do Facebook, muito obrigado pela companhia e a todos que participaram, muito obrigado pela gentileza de estarem conosco aqui nesse horário do 10 para as 2. A programação continua ali no nosso site com muita música e informação, tá bom? Sigam a rádio no Instagram, no @arquiteturarádio. Vou desconectando aqui a nossa live no Facebook.